livro Os Capitães da Areia, é importante a gente relembrar da história de Jorge Amado e sobre o momento histórico em que o livro foi publicado. Ele foi publicado em 1937, durante o governo de Vargas. E desde que ele foi publicado, já começou a ter muitas polêmicas sobre o assunto do livro. O livro ele foi censurado, apreendido e até queimado em praça pública, porque ele mostrava as injustiças sociais e criticava aos maus tratos e abandonos das crianças em Salvador. O livro, ele, apesar de ter um início muito conturbado e polêmico, ele foi um dos maiores marcos da literatura brasileira e ele misturava aventura, crítica e até uma linguagem mais poética, que aproximava os leitores da realidade. A história do livro acontece na cidade de Salvador, na década de 1930, e ela acompanha a vida de um grupo de jovens abandonados, pobres e sem acolhimento em suas vidas, chamados Capitães da Areia. Eles viviam em pequenos trapiches na cidade de Salvador. Eles eram abandonados e viviam pelos golpes, furtos, roubos e pequenos assaltos. A rotina deles era muito conturbada, eles viviam planejando esses golpes para eles poderem sobreviver e se alimentar. Eles viviam sempre fugindo da polícia, porque a polícia não aceitava, ou até mesmo não sabia, que o que mantinha eles de pé eram os roubos e os golpes. O líder do grupo era o Pedro Bala, que além de corajoso era bem rebelde. E entre seus companheiros tinha o professor, que sonhava em ser artista, e o sem pernas, que carregava com ele muita dor e sofrimento do abandono. E a Dora, a única menina do grupo, tinha muita afeto e carinho pelos garotos, e era como se fosse a mãe deles. O livro ele é marcado por muitas situações, como os roubos, os furtos, os golpes, os assaltos, as brigas, e entre outros. Mas ele também é marcado pelas coisas boas, pela amizade, pela solidariedade e até mesmo pelo amor. E esses episódios marcantes são os episódios que nos fazem ter a ideia de qual é o tema central do livro. Os temas centrais do livro são a desigualdade social, a exclusão e principalmente a luta por dignidade. Um dos grandes temas da obra também é a injustiça social. Desde o início da obra, Jorge Amado mostra que esses jovens, denominados como delinquentes, não são delinquentes por escolha, mas sim por abandono da sociedade. Outra crítica é como as instituições tratam essas crianças, que em vez de protegê-los, tratam com violência e castigo. E é impossível pensar que até os dias atuais isso acontece. Até o título do livro é denominado como algo simbólico. Capitães da Areia. Capitães da Areia traz uma ideia de algo forte, espírito de coragem, vida. Vai de novo. 3, 2, 1. Outro grande tema do livro é a injustiça social. Jorge Amado, desde o início da obra, ele mostra que esses jovens não eram delinquentes por escolha, mas sim por abandono da sociedade. Outra crítica é sobre as instituições e como elas tratam essas crianças, que em vez de protegê-las, tratam com violência e castigo. E é impossível pensar que até nos dias de hoje isso venha acontecer. A gente pode parar para pensar também sobre o título do livro. Até o título do livro é denominado como algo simbólico, Capitães da Areia. Capitães da Areia nos traz uma ideia de força, coragem e liderança, mas ao mesmo tempo nos lembra algo frágil e algo que pode ser desmoronado a qualquer momento, algo instável. Assim como a vida daquelas crianças, que podia desmoronar a qualquer momento. Para mim, o que mais me chamou a atenção na obra foi a amizade entre os personagens. Mesmo diante dos momentos de violência e de dor, o laço e o afeto de amizade entre eles continuava cada vez mais forte. A parte que mais me emocionei foi sobre a trajetória de Sem Pernas e como a rejeição mudou sua forma de ser, sendo desconfiado, briguento e sempre com medo de tudo. Isso mostra que como a falta de amor pode afetar muito a vida das crianças. Quando eu penso na atualidade, eu vejo o quão essa obra continua atual, mesmo ela sendo escrita em 1930.
Os problemas que acontecem na obra continuam acontecendo na sociedade. A desigualdade social, as crianças em situação de rua e a falta de oportunidade. Esses problemas continuam e a gente, infelizmente, ainda tem que conviver com isso. E é por isso que essa obra nos obriga a refletir. Então, essa foi a nossa conversa sobre Capitães de Areia, de Jorge Amado. E agora fica o convite para você. Vai. Então, essa foi a nossa conversa sobre Capitães de Areia, de Jorge Amado. E agora fica o convite para você, Leitor. ouvinte. Eu vou ir. Ah, tá. Então vai. Então, essa foi a nossa conversa sobre Capitães de Areia, de Jorge Amado. E agora fica o convite para você, ouvinte. Ler ou reler essa obra e tirar suas próprias conclusões sobre ela. Eu garanto para vocês que vale muito a pena estar lendo esse livro. Agora eu quero agradecer muito vocês por terem participado desse momento tão especial com a gente, pra gente ter... Eu esqueci de falar aqui, mas Eu percebi. É só, tipo... muito obrigada por acompanhar. Até o próximo episódio. Então, essa foi a nossa conversa sobre Capitães de Areia, de Jorge Amado. Agora fica o convite para você, ouvinte. Ler ou reler essa obra, para você poder tirar suas próprias conclusões sobre ela. Muito obrigada por assistir e fica atento até o próximo episódio do nosso podcast literário. Preparei um resumo do livro para vocês ficarem mais interessados no livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. A história segue as ações de um grupo menores abandonados que se chama Capitães da Areia e reage ao meio em que está exposto, diante da fome e do abandono. Eles cometem crimes e, devido à repressão e à tortura policial, se organizaram em uma gangue que vagueia pelas ruas de Salvador. O grupo vive no Trapiche, um antigo armazém à beira do mar, que se transformou no seu refúgio. Apesar de terem que agir como adultos, muitos garotos ainda carregam sonhos infantis, além de desejar o conforto de uma família e a vida melhor. Aquilo que nos une é uma força instinto de sobrevivência, assim como os laços da camaradagem, a amizade e partilha, sob a liderança do personagem principal, que é o Pedro Balo. O jovem que comanda o grupo é forte e destemido, algo que vai crescendo e se revelando ao longo da obra. Quando ele descobre que seu pai era um antigo líder sindical, que foi morto lutando pelos direitos trabalhistas, cresce em si um sentido de justiça e vontade de mudar a realidade que vive. O professor é o sábio do grupo, um menino inteligente e apaixonado por livros, que sonha em ser pintor. Pirulito encontra em Deus e deseja ser padre. Sem pernas, um menino que carrega deficiência física tem uma grande revolta pela rejeição que vive. Ele quase é adotado por uma família com posses, mas acaba dando um golpe e regressando aos Capitães da Areia, porque não quer trair o grupo. Além de sua tenra idade, Gato vive atrás das mulheres mais velhas, enquanto Boa Vida tem um encanto pela malandragem e Volta Seca quer ser cangaceira com seu maior ídolo, que é o Lampião. Dora, a única menina do grupo, é como uma figura maternal para todos, trazendo um afeto que eles tanto necessitam. Com personalidades e formas de ver o mundo diferentes, todos eles vão crescendo e traçando seus destinos, seguindo caminhos bastante diversos. Se alguns garotos têm finais trágicos, como a morte e a cadeia, outros continuam no mundo do crime. Existem ainda aqueles que conseguem mudar suas vidas, seguindo outros ofícios, como a política, a arte e até o sacerdócio. Pedro Bala, nosso herói, se transforma numa figura revolucionária da região, deixando outro garoto na liderança dos Capitães da Areia. É um livro interessante, sensível e repleto de reflexões. A obra de Jorge Amado fala sobre uma infância marcada pela exclusão e a miséria, mostrando também jovens resilientes e dispostos a lutar por aquilo que desejam. Ou seja, é um livro muito interessante e que já terei visto no nosso podcast. O livro está disponível na biblioteca do SIC. Obrigado e até mais. Muito obrigado por terem assistido.